Olá, está começando mais um Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Nomenclatura dos ésteres e dos ácidos carboxílicos, um episódio da série Funções Orgânicas. Então, a primeira nomenclatura que a gente vai estudar são os ácidos carboxílicos. E o que é um ácido carboxílico? O ácido carboxílico se caracteriza quando a gente apresenta uma carbonila ligada no mesmo carbono com a hidroxila, como a gente está vendo aqui. Como a gente está vendo aqui, uma carbonila ligada com a hidroxila, uma carbonila ligada com a hidroxila. Carbonila é o oxigênio com dupla ligação, hidroxila é OH, certo? Observe, todos eles estão ligados no mesmo carbono, ok? E como é a nomenclatura do ácido carboxílico? Bem simples. A gente acrescenta ácido no início, depois vem o corpo, que vai ser constituído com, no caso, a quantidade de carbonos na cadeia principal, e se ele vai apresentar só ligação simples, ou vai ter uma ligação dupla ou tripla, e o final vai ser óico, certo? O sufixo óico. Simples assim. Para entender melhor, vamos fazer esses três exemplos, tá certo? Vamos para o primeiro exemplo. Aqui, como a gente vê que não tem ramificação, então a gente já parte para a cadeia principal. A gente começa a contar a cadeia principal aqui desse lado, mais próximo da função. Ou seja, no caso dessa cadeia, do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se tem 8 carbonos, a gente chama de oct, certo? Só que como ele é um ácido carboxílico, a gente inicia com a palavra ácido na nomenclatura. Ácido, ele apresenta 8 carbonos, então é oct. Só tem ligação simples entre carbonos, então a gente coloca an, octan, tá certo? E o final, oico, ácido octanoico. Simples assim. Vamos para o próximo. Próximo, a gente vai começar a contar aqui, ó, que é a extremidade mais próxima da função na cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem uma ramificação, né? Aqui vai ser a cadeia principal. E essa fragmentação de carbono que falta é justamente aqui a ramificação. Essa ramificação só tem um carbono, então eu chamo ela de metil. Como você está vendo aqui, um carbono metil. Agora, vamos começar, no caso, a nomenclatura. Como aqui ele é um ácido, a gente inicia com a palavra ácido. Apresenta o metil no carbono 4, então a gente precisa identificar essa ramificação. 4, metil. Existe 7 carbonos na cadeia principal, então é hept. Tem uma ligação dupla entre o 2 e o 3, então a gente coloca o menor número, né? 2 para dizer onde é a ligação dupla. E como a ligação dupla é em, e aqui a gente acrescenta óico. Então, ácido 4 metil hepta 2 enóico. Então, vamos para o próximo. Na outra cadeia, observamos que todas as suas extremidades ela apresentam uma função, né? Da hidroxila junto com a carbonila. Ou seja, a função ela não vai ser determinante para a gente começar a contar a quantidade de carbonos. Então, a segunda coisa mais determinante ela é a ramificação. Então, a extremidade que está mais próxima da ramificação é a extremidade direita. Então, é ela que a gente vai começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, certo? Aqui também tem uma ramificação metil. Ok? Então, vamos lá. Começamos sempre com o nome ácido. Apresenta o metil no carbono 3.
Então, a gente tem que identificar 3-metil. Como a cadeia principal apresenta 8 carbonos, a gente vai colocar oct. Tem uma ligação dupla entre o carbono 2 e 3, então a gente vai colocar o menor valor para identificar 2. Como a ligação dupla é em. Ok? Aí, aqui, observe que tem dois tipos de função do ácido carboxílico, né? Na extremidade. Então, aqui nesse caso, a gente vai botar di para representar esses dois. E agora o sufixo normal do ácido carboxílico, que é oico. Então, qual vai ser essa nomenclatura? Ácido 3-metil-octa-2-endioico, certo? Então, vamos para a nomenclatura do éster. E o que caracteriza um éster? Quando a gente tem uma carbonila, que é um oxigênio com dupla ligação, ligado a um heteroátomo de oxigênio. O que é heteroátomo de oxigênio? É quando eu tenho um oxigênio entre dois carbonos. Então, perceba que eu tenho uma carbonila, no mesmo carbono eu tenho um heteroátomo, certo? Então, beleza. Quando isso acontece, a gente chama de éster. Pode olhar aqui, ó. Carbonila ligado a um heteroátomo. Carbonila ligado a um heteroátomo, certo? Então, são éster. Como é que é a nomenclatura do éster? É bem simples. Essa parte, fragmento aqui, a cadeia do éster, ela é chamada de cadeia principal, tá certo? E a gente coloca a nomenclatura da forma como a gente aprendeu nas outras cadeias. Número de carbonos, certo? A cadeia principal, mais a sua insaturação. Se tiver só ligação simples AN, se tiver ligação dupla EN, se tiver uma ligação tripla IN, certo? Beleza. Esse outro fragmento que está ligado ao heteroátomo, a gente chama isso de ramificação. Então, por exemplo, aqui ó, tem 3 carbonos, não tem 3 carbonos? Quando tem 3 carbonos, a ramificação é propil, né? Aí vai ser propi mais A, propila. Deu para entender? Aqui tem 2 carbonos, não é verdade? Então, vai ser etila, tá certo? Então, para entender melhor isso daí, vamos fazer essa primeira nomenclatura, tá certo? Então, vamos colocar qual vai ser a cadeia principal. A cadeia principal vai começar pelo carbono da carbonila e vai seguir até a outra extremidade da cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Se é 8 carbonos, a gente chama de quê? De oct. Só tem ligação simples entre os carbonos, então a gente chama de an, octan. O sufixo dessa parte da cadeia se chama oato, então vai ser octanoato. Agora vamos lá para a ramificação ligada ao oxigênio. Essa ramificação tem 1, 2, 3 carbonos. Então a gente chama ela de propil. E acrescenta no final A. Octanoato de propila. Esse é o nome. Vamos para o próximo, tá certo? Começamos a contar pelo carbono da carbonila. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma ramificação. Essa ramificação é metil, porque só tem um carbono. Aqui vai ser do mesmo jeito. Começamos pela ramificação. Ele tem um metil no carbono 3. Então, vai ser 3-metil. Aí, agora, vamos para a cadeia principal. Tem 5 carbonos. 5 é pente. Tem uma ligação dupla entre o carbono 2 e 3. Então, a gente coloca o menor número dos dois. 2. Como a ligação dupla é em. E aí, o final vai ser oato. Aí, di. Aqui tem 2 carbonos na ramificação do oxigênio. Então, se tem 2 carbonos na ramificação do oxigênio, é um etil. E vou acrescentar ao final A. 3-metilpente-2-enoato de etila.
certo? Agora vamos para a última cadeia, que é a mais difícil. Aqui, a cadeia principal será essa aqui, ó. Vou determinar, porque agora está mais complicadozinho de visualizar, né? A cadeia principal. O que sobra é ramificação, então tem uma ramificação aqui que é um metil. E tem outra aqui também que é um metil. Então vamos lá. A gente vai começar a numerar pelo carbono mais próximo da carbonila. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aliás, o carbono da carbonila. Vamos começar a nomenclatura pelas ramificações, né? A gente tem um metil aqui nos 4 e outro metil no 5. Então, vai ser 4,5. Como eles são dois metil, a gente chama de dimetil. Então, dimetil. Agora vamos para a cadeia principal. A cadeia principal aqui tem 7 carbonos. Se tem 7 carbonos, é hept. Tem uma ligação tripla entre carbonos 6 e 7. Então, colocamos o menor valor, que é 6. Aqui, como é ligação tripla, a gente vai colocar in. Aí, agora, a gente vai colocar o sufixo desse fragmento da cadeia. Então, é oato. Agora, vamos de. A ramificação do oxigênio isso é um carbono. Então, é metil. Certo? Como se é um carbono metil. E acrescenta o A no final. Vai ficar 4,5 dimetil hepta 6 inoato dimetila. Certo? Ok, pessoal? É só isso, meus queridos. Um abraço. Fique com Deus. Até a próxima aula.